pessoal do Arena Hot, vocês que acompanham o nosso trabalho, hoje nós estaremos falando com um cirurgião plástico muito conceituado no estado de São Paulo, Dr. Osvaldo Valejo Pérez, que além de tudo ainda é cônsul do Equador no Brasil. Vamos fazer uma visitinha rápida na clínica dele? Vem comigo! Olá pessoal do Arena Hot, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje entrevistaremos o cirurgião plástico Dr. Osvaldo Valejo Pérez, da cidade de Campinas. É um especialista em reconstrução, mas hoje nós falaremos a respeito de uma tendência que vem crescendo aqui no Brasil, que são as plásticas de redução e aumento de mama. Inclusive tem superado em muito a lipoaspiração, que era o que batia o alto índice de cirurgias no Brasil. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas, perdendo somente para os Estados Unidos. E segundo uma pesquisa encomendada pela Datafolha, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pasmem, em 2009, 291 mil cirurgias foram feitas no Brasil, toda a cirurgia plástica. Porém, uma mudança curiosa está nos impressionando. 91 mil delas foram cirurgias de lipoaspiração, 121 mil mama. Com isso, a gente percebe que uma nova tendência de padrão de beleza está sendo importada através da internet, ou seja lá o que for. O fato é que as brasileiras estão investindo pesado no aumento de mama. E para isso, nada melhor que falar com um grande especialista em que eu confio totalmente, para mostrar para vocês quais são as opções de tamanho, prótese e o que fica melhor para você. Dr. Osvaldo Valejo Pérez, um cirurgião conceituadíssimo na cidade de Campinas, com vocês falando a respeito de sua longa carreira e das cirurgias que ele mais gosta de fazer. Boa tarde, Dr. Osvaldo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu agradeço esse convite e é bom, né, a gente conversar um pouco de cirurgia plástica, porque a cada dia que passa a coisa está piorando, né? Existe muita gente que vende fantasias, é incrível. Cirurgia plástica é seriedade, né? Cirurgia plástica é medicina. O senhor falou uma coisa muito séria. Como alertar uma paciente de que não é possível, por exemplo, colocar uma prótese de 1 litro, como se vê por aí, no seio, sendo que ela chega aqui e fala que quer. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Existem tantas coisas assim que as pessoas falam e pedem e inventam. Em breve eu vou começar a escrever um livro. Certo. Com todas as fantasias, não dos pacientes, e sim dos colegas. Às vezes o próprio médico que vende fantasia em cima do paciente, coisa que não é permitida. A cirurgia plástica é medicina, é sério. Nós estamos cansados de ver tantos processos, tantas coisas. Por quê? Porque o colega às vezes inventa e quer oferecer coisas para o paciente compra a ideia e faz. Como alertar? É difícil. Bom, nesse caso seria o bom senso do paciente e a ética médica, que muitas vezes o dinheiro fala um pouco mais alto, o procedimento é executado e não fica tão bem para aquela paciente. O problema é o seguinte, outro dia a gente estava conversando, inclusive discutindo com um grupo de empresários, falando que os médicos não têm mais ética. Aí eu falei, gente, vocês não podem condenar a medicina. A medicina não é que a gente não tem mais ética. Você vê o pedreiro hoje, ele cobra uma consulta para visitar a sua casa. O eletricista, todas as profissões hoje viraram comércio. E a medicina, infelizmente, poucos médicos ficamos ainda com aquela proposta de ser um apostolado. Mas a realidade é o mundo atual que nos leva a esse tipo de comportamentos. Dr. Osvaldo, será que a globalização, a internet não tem popularizado esse conceito de beleza e de facilidades em cirurgias plásticas? Hoje em dia a gente vê a cirurgia plástica sendo vendida em várias revistas, paga em 36 vezes, paga em 42 vezes, como se fosse uma coisa que a gente vai lá e compra e é um procedimento cirúrgico. Será que a mídia não faz uma propaganda exagerada das facilidades de uma cirurgia séria? Então, é isso que estamos conversando. Esse é o problema principal. Então, o problema principal é a mídia, né? Então, o tempo atrás você comprava 3, 4, 5 pares de sapatos por ano e você compra no mínimo 4, 5 pares de sapatos a cada 30 dias, né? Então, o que está vendendo? Exatamente a mídia. E a mídia que leva a ter esse tipo de demanda pelas pacientes. A mídia coloca na cabeça
da pessoa, e essa pessoa sai procurando. Por quê? Porque existem grandes conglomerados econômicos. Doutor Osvaldo, como hoje em dia as pessoas têm várias referências internacionais de beleza, eu gostaria de saber, nesses últimos 10 anos, inclusive com a popularização da cirurgia plástica, que ficou mais acessível, quais foram as mudanças mais importantes que ocorreram no Brasil em termos de cirurgias plásticas? Vamos abordar esse assunto, que é muito importante, mas uma coisa mais importante. Nós temos 2 mamas, 2 olhos, um nariz com 2 narinas, tudo 2 metades. Então é uma cirurgia muito difícil. Uma especialidade muito difícil, que você precisa estar extremamente bem capacitado para fazer. Estudar, se especializar. Estudar muito. Estudar. E mais que estudar. Você sabe quantas vezes Michelangelo teve que esculpir o Davi? Não. Ele fez mais de 78 tentativas para chegar no Davi. Se você vai em Firenze, você vai ver as pedras de mármore que ele destruiu para conseguir atingir a perfeição do Davi. E por que as leis, os juízes, os advogados exigem esse comprometimento se nós estamos trabalhando com seres humanos, com vida, com tecidos, com pacientes que cicatrizam de uma maneira diferente? Então, nós temos que alertar isso. Então, primeiro a gente tem que saber se você tem esse dom ou não para ser cirurgião. Exato. E aí, se você vai acompanhar tudo que está chegando, mas nas suas mãos, não nas mãos do suposto palestrante. Isso você tem que considerar. Certo. Então, uma técnica que encaixa um paciente de raça branca não vai encaixar um paciente de pele morena. Então, os biotipos são completamente diferentes. Então, as técnicas tem que ser aparecem também, né? No certo. caso do negro, ele tem uma probabilidade muito maior de desenvolver uma queloide. Os queloides, então, mas isso... O branco já não, então... Mas isso faz parte, né? Mas é o nariz, o formato do nariz, das orelhas, o perfil do rosto, é todo um conjunto que você tem que avaliar. E aí, se você vai falar, existem hoje técnicas que antigamente você demorava 10 horas, 15 horas para alcançar um resultado. Hoje você alcança 1 hora, 2 horas, e isso é tranquilo, Você vê, são coisas tão absurdas que dentro da própria comunidade da cirurgia plástica a gente não concorda. Por exemplo, tem um cirurgião que ele faz uma cirurgia de mama em 6 horas, e tem um cirurgião que faz a mesma mama com um resultado talvez melhor em 1 hora, 1 hora e meia. Seria uma cirurgia de redução de mama? De redução de mama. E hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nos impõe e dá um comunicado para a população que não faça cirurgia combinada, porque as cirurgias combinadas não podem ultrapassar de 4 horas e meia. Acima de 4 horas e meia você tem risco. Peraí, um paciente obeso ele pode ter risco em 30 minutos. Um paciente cardiopata pode ter risco em 10 minutos. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, isso é bom até para os colegas, diretores, presidentes da Sociedade Brasileira. Não existe um padrão de dizer, com 4 horas você pode fazer, com 4 horas e meia não pode fazer, ou com 10 horas. O importante é a clínica e o que você oferece para o paciente. A sua técnica cirúrgica é totalmente diferente. Pode ser que a sua habilidade cirúrgica seja mais importante que a técnica. O professor Pitangui, ele nos trouxe, ele foi desbravador, o Villa-Lobos, que trouxe para a gente a cirurgia plástica. Só que hoje, acredito que nem 10% dos cirurgiões plásticos acompanhemos o que o professor Pitangui fez. Inclusive, ele mesmo não deve estar fazendo mais o que ele
fazia na década de 70, 80, porque hoje é Tudo totalmente evoluiu, diferente, Tudo totalmente evoluiu. diferente. Os recursos são outros, as pessoas hoje em dia, os cirurgiões principalmente, têm acesso a outras técnicas mais evoluídas e cada vez mais o mercado exige que o É o profissional... que você fala, né? A globalização, hoje você entra na internet, uma coisa que facilita pra gente e uma coisa que prejudica pra gente. Exatamente. O mais difícil é você conversar com o paciente quando o paciente avalia seu quadro dentro da internet. Não sei se você já viu o site dentro da internet que fala, trace seu perfil do seu nariz. Eu falei, peraí, eu tenho aproximadamente 6 mil narizes operados. Até hoje, eu não posso falar, esse nariz encaixa em você, né? No momento que você vai esculpindo, você vai vendo o que fica mais harmonioso no rosto do paciente. Harmonia é a palavra. A harmonia é a palavra. Cirurgia plástica, 3 coisas: tamanho, formas e cicatrizes. Certo. Não adianta você ficar com tamanho e forma bonita sem cicatrizes. Não adianta você ficar uma cicatriz bonita, um tamanho bonito e sem formas. Então, isso para mim, cirurgia plástica E o conjunto de tudo isso? Formas, tamanhos e cicatrizes é o que você tem que oferecer para o paciente, 100%. O resultado, o paciente vai ficar feliz. Bom, pessoal, fica aí um conselho do Dr. Osvaldo, que é um médico bem conceituado e bastante experiente, que sempre antes de uma cirurgia há de se fazer uma avaliação rigorosa de exames de sangue, exames de várias formas que você possa se assegurar de entrar e sair de uma cirurgia bem, que é o mais importante, né, Dr. Osvaldo? E além disso, também ver o que realmente fica bem para você, usar o bom senso, consultar o seu médico, escutar a opinião dele, porque nem sempre o que você acha que é possível realmente, na prática, funciona. Então, por isso que a gente tem que confiar no médico que a gente escolhe e ir avançando talvez até por etapas para se chegar num resultado que agrade tanto o paciente quanto o médico. Falando desse assunto, cabe também lembrar que todo cirurgião plástico, antes de você submeter uma cirurgia, pesquise na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se ele está registrado, se ele é especializado nessa área. Porque se não for, não adianta você fazer uma cirurgia plástica com otorrino, não adianta você fazer uma cirurgia de mama com clínico geral, não é cirurgião plástico, ponto. Não se submeta a esse tipo de risco. Procure um especialista que estudou, se preparou, vive estudando, porque esse meio muda muito e quem não tiver atualizado, dança. Então fica aí o conselho de Dr. Osvaldo Valejo Pérez para todo mundo que quer submeter a uma cirurgia. Isso é muito importante. Já é bíblico, né, a expressão. Um médico acerta, 2 duvidam e 3 matam. O paciente, às vezes, ele passa por 3, 4, 5 médicos para ouvir várias opiniões. Não. Acredite em seu médico, acredite em seu cirurgião e fique com ele. A opinião dele é soberana. Quando passa por um, por outro, cada um tem uma opinião diferente e isso leva só a confundir a cabeça do paciente. E o que é mais importante, ao invés, isso para todas as pessoas, não só é procurar saber se é membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, e se as referências que ele tem, quantas cirurgias fez, tipo de pacientes, porque hoje existe uma coisa, que não estamos falando de evolução, não estamos falando de aperfeiçoamentos, etc. Mas uma coisa que a gente volta ao início da nossa conversa, porque essa nossa conversa é um papo mais informal, verdade? Então, qual é o problema mais gritante que existe? Não pode fazer uma cirurgia em um tempo maior de 3, 4 horas e meia, cirurgias combinadas. Gente, uma coisa mais importante, estamos falando de evolução. Já também, redundando, é bíblico, sapateiro a seus sapatos. Não adianta. O fato de você ser médico, infelizmente, te permite fazer qualquer tipo de cirurgia. Eu posso fazer desde uma cirurgia ginecológica até uma cirurgia de neuro, uma cirurgia cardíaca, eu posso fazer. Infelizmente, meu título me permite. Por isso você vê hoje dermatologia querendo fazer plástica, oftalmo fazendo plástica, otorrino fazendo plástica. Gente, se não tem capacidade para fazer otorrino, faça plástica. Eu acho que fica aí também a cirurgia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia ou de Medicina também deveria de até papéis
para que cada um definisse exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Então, E infelizmente... comece atrás de punir, porque a turma faz por baixo dos panos. Exato. Nesse momento, a gente não adianta brigar. Por quê? Porque é um direito adquirido. Você passou na faculdade, você tem um título de médico e permite. Mas tem que existir um ente punidor para dizer: você é cirurgião plástico, então vai fazer cirurgia plástica. Você é cardio, vai fazer cardio. Entendeu? Cada um teria que fazer a sua especialidade. E bem. Né? Mas infelizmente, eu sou ginecologista, mas já que vou tirar um pouquinho de mama, vou tirar um pouquinho de barriga. Já que está anestesiada, né? Vamos fazer uma... E aí vem, vamos dividir em 1000 vezes, a cirurgia custa tanto, eu vou cobrar isso. Isso que acontece. A gente vê muito em revista anúncios de clínicas de parcelamentos de cirurgias plásticas, etc e tal. A pessoa nem escolhe o médico, é aquele que tiver livre naquele dia para fazer a cirurgia. Então, quer dizer, existe realmente uma falta de ética muito grande, virou realmente, como o senhor falou, um grande comércio, a prática da cirurgia plástica. E o mais triste é tudo... E o pessoal está comprando sem se informar. É o que a gente falava uns minutos atrás, são os grupos econômicos que estão por trás. São, com certeza são. Master Saúde, eu falo mesmo, Master Saúde, eu não gosto de dizer, não, existe, não, Master Saúde. Paga porcaria para os colegas, e os colegas se submetem para isso. Você está pagando muitas parcelas, o colega recebe isso aqui. E o médico se submete para isso. Você sabia disso ou não? Claro que não. Mater Saúde vende há 16 anos fantasias. Você compra, paga seu carnê e não sabe nem o meio que vai ser operado. Você vai processar para quem amanhã? Você vai reclamar para quem? Para Master? Tem coisas que não tem nem como reclamar, né? Porque você viu o caso de algumas, infelizmente a gente tem visto alguns casos de pacientes que chegaram a óbito por negligência médica, né? Ou anestesia, porque não é só o cirurgião também, tem toda uma equipe, tem toda uma infraestrutura hospitalar para socorrer caso necessário seja. Só que a gente vê que muitas pessoas ainda hoje morrem, o médico continua fazendo as cirurgias, que é o caso daquele cirurgião de Goiás, que foi preso, soltaram, fez de novo. Então, quer dizer... Que tipo de fiscalização realmente teria que ser eficaz para poder tomar conta dessa situação no Brasil? Gente, por isso que eu gosto muito desse tipo de conversa, porque a gente não leva um script, né? Responde isso, faça isso. Sim. Estamos conversando. Por exemplo, aquele colega que você citou, não sei se eu vou defendê-lo ou não, mas o que a gente falamos minutos atrás, é o sonho de querer ser cirurgião plástico e você não tem o preparo. Então, será que ele realmente foi culpado de tudo isso? Doutor, ou será que teve um problema? Você tem que concordar com outra coisa. O negócio psíquico, o negócio psicológico dele, o sonho dele, entendeu? Então, mas não tem um cidadão que mata, sai atirando e depois ele tem... induto de Natal, sai e mata na... Não, tem. Ele não é condenado porque foi descoberto que era um paciente esquizofrênico. Será que não tem algum problema de base? Mas então é uma questão de capacidade, né? Capacidade psíquica, capacidade Mas física. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Por quê? Por quê? Porque quem está dando o seu diploma. Exatamente. E depois disso ele tem que passar por uma avaliação. O advogado passa por uma OAB, os médicos também têm que fazer residência, coisa e tal. Então, será que não existe a condição de se avaliar esse profissional que está indo para o mercado de trabalho, assassinar pessoas, destruir mulheres? Mas pelo que eu sei, ele não tem título especialista e pelo que diz, né, a mídia, ele apenas acompanhou aqui em Campinas um serviço de cirurgia plástica. Então está acontecendo uma banalização. Isso é muito deveria perigoso. ser levado bem a sério. Isso é perigoso. Não é verdade? E eu acredito que a falta de informação é que leva a maioria desses grandes erros. Porque várias pessoas se formam no mesmo curso universitário, por exemplo, mas quem tem a capacidade ou o dom sempre vai ser melhor. Com certeza. Mas tem outro detalhe muito importante. Citando aquele caso que você estava relatando, você vê o que aconteceu? Foi a paciente, a irmã da paciente e a melhor amiga da paciente. Como que pode isso?
Gente, se você não tem um bom resultado com uma paciente, tem um óbito, como que você pode ir? E não satisfeita, a própria irmã que perdeu foi outra das vítimas. Não satisfeita com a melhor amiga dessas duas irmãs que foi outra vítima. Gente, pois é. Precisamos de um psicólogo. Será que só psiquiatra. O cirurgião que tem culpa? Será que a população também Doutor não Osvaldo, acorda? Né? Então, é a falta de informação, a falta de consciência do que é realmente uma cirurgia plástica, qual a finalidade dela, que na realidade a cirurgia plástica surgiu para corrigir defeitos que as pessoas tinham ao nascer, como lábio leporino, não sei se é esse o nome correto, mastectomia, perder um seio, sofreu um acidente, e daí as coisas foram tomando outras formas, né? Você sabe que a cirurgia plástica é tão antiga como a medicina, né? Existe já aquelas malformações congênitas, né? Desde sempre existe um retalho indiano que nasce exatamente por um tipo de doença, e porque uma das penas maiores na Índia era a amputação da ponta do nariz, e aí começou a rodar um retalho daqui para reconstruir a ponta do nariz. Então tudo isso é bíblico. E a cirurgia plástica vem realmente se aperfeiçoando, vem melhorando tanto em formas, quanto em tempos cirúrgicos, em acabamentos. Na minha época, 20 anos atrás, você fazia uma cirurgia de rosto, saía com um capacete de gesso. Entendeu? Você colocava, hoje você sai com um sutiã, e na época você colocava um gesso que ficava 20 dias no paciente. Então tudo isso vem evoluindo, né? Então a cirurgia plástica realmente veio para ficar e para trazer alegria. E a cirurgia plástica é para trazer felicidade, não para trazer dor de cabeça, né? Exatamente. Agora tem um detalhe: claro. O paciente tem que estar preparado, tem que saber que todo corte deixa uma cicatriz. Sim. O que você tem que se preocupar é se essa cicatriz é uma cirurgia, é uma cicatriz estética ou inestética. Mas tem gente que fala, não, porque minha amiga fez, não sei o que, tirou uma costela. 30 anos, mais de 80 congressos, conheço dos bons, dos melhores cirurgiões plásticos do mundo, e nos grandes congressos, até hoje, nunca vi alguém apresentar um caso dizendo que alguém tirou uma costela ou que existe uma técnica para isso. O pessoal costuma falar bastante isso depois de uma cantora que ficou muito conhecida aqui no Brasil, e também por causa dessas meninas que usam aqueles espartilhos que vai apertando. Então sugeriu que isso pudesse... Tem mamãe que já coloca para filhinho, ó. Tem um detalhe muito importante, não só para isso. Você vê agora o príncipe William casou, e a própria mãe, a sogra tal dele, diz que ela investiu, desde o dia que nasceu, investiu na menina e foi perseguindo os passos do William. Então, tem mãe que nasceu a filhinha e vai e dorme noites e noites na porta das redes de televisão. E aí a menina exatamente não pode comer isso, não tem vida, e vem com aqueles espartilhos desde pequenininho. Você sabia disso? Não sabia. Eu sei que na China existe um procedimento que eles enfaixam o pé das meninas para ele ficar triangular, ela fica deformada para o resto do corpo. Eles falavam que quanto menor o pé, elas eram abençoadas, a virgindade era mais segura, aquela mas coisa. Mas é aquela tua história, cada país tem uma tradição, né? Mas sim, voltando ao Brasil, onde o culto no corpo é soberano e todo mundo gosta de ir à praia com um fio dental mínimo, ínfimo, né? Pequenininho. Então eu gostaria de saber, senhor, quais são as cirurgias plásticas no Brasil que vem ganhando, vem se despontando entre todas que o senhor já fez nesses 35 anos de cirurgia? Olha, hoje, com mais tranquilidade, o pessoal coloca próteses de silicone. De aumento. Prótese de silicone para aumentar. Certo. Em que casos o senhor acha que realmente existe a necessidade de colocar uma prótese? Tem umas coisas importantes. Às vezes você tem que... Por exemplo, uma moça acha bonito. Ela fala, vou procurar um cirurgião plástico. Quais são as considerações que o senhor faz para fazer uma cirurgia de acordo com o que ela está esperando? A primeira coisa que o paciente vê
é um todo, não só da prótese, não só da pálpebra, do nariz. Quando existe uma desarmonia entre o corpo e o espírito, nesse momento você tem que agir. De que forma? Talvez com um psicólogo, talvez com uma ajuda espiritual, talvez com a cirurgia plástica. Você é o ente principal para poder definir qual é o caso. Então, antigamente você tinha princípios. Orelha de abano tinha que operar a partir dos 6 anos, nariz a partir dos 15 anos, a prótese a partir dos 20 anos. Hoje, depois, graças a Deus, desse tempo todo, como médico, como acompanhante do serviço de cirurgia plástica e como cirurgião plástico, então, hoje, eu sei exatamente o que é uma mama que é hipoplásica, aquela mama pequenininha, aquela mama que o paciente tem apenas um mamilo. Não espere que com 18, 20 anos ele vai crescer. Se até os 15, 16 não cresceu, o procedimento é isso. Por que você submeter uma paciente com 16 anos, onde todas as amigas estão usando aqueles peitões? Aquelas roupas, aqueles decotes sensuais, né? Por que castigar uma paciente e deixá-la aí? É justamente isso que eu estava perguntando. Quando uma paciente chega para o senhor e fala assim: doutor Osvaldo, eu acho que meus seios são pequenos, eu quero que meus seios fiquem parecidos com a da feiticeira, por exemplo, o que o senhor me aconselha? O senhor leva em consideração a vontade que ela tem, o biotipo da pessoa, porque é importante, no meu ponto de vista, que uma pessoa que vai colocar uma prótese pesada tenha uma certa postura para poder manter, e que ela saiba que com o passar dos anos ela vai ter que se fortalecer para poder carregar aquela prótese. Ela tem que ser saudável, ela é fumante, ela é diabética. Quais são os fatores que o senhor leva em consideração para fazer essa cirurgia na paciente? É difícil, mas vamos resumir alguma coisa assim. O paciente chega, né, com 18 anos, 1,80 m, você tem que apenas explicar e sugerir. Seria ideal um tamanho X, Y. Quando existe a possibilidade da feiticeira, da brasileira americana, você tem que ser claro, falar assim: olha, não conheci. Se você me pergunta um peito que eu operei há um mês atrás, não vou lembrar como era. O que eu vou fazer com o passar do tempo, você já enxerga de uma maneira diferente. Ok? Então você vê, não é só a altura. Você tem que ver se o paciente seu entrou de salto, que tipo de brincos usa, que tipo de roupa, o tipo de cabelo, o tipo de maquiagem. Tudo isso vai dar o conjunto. Uma paciente de 1,80 m, de rasteirinha, com blusa até o pescoço, sem uma maquiagem, sem nada, você não pode oferecer 500 ml. Mais exuberante, né? Uma coisa mais... Tem que ser alguma coisa muito discreta. Você pode pegar uma paciente de 1,70 m, com cabelo Califórnia, aqueles modelos diferentes, roupas diferentes, maquiagem diferente, brincos diferentes. Você não pode oferecer para ela 180. Quer dizer que o senhor leva em consideração o estilo de vida que ela leva, a profissão, a postura dela. Exatamente. Não só a paciente entrou físico. E eu já avalio o que ela representa para mim. O perfil do paciente. Certo. E em cima desse perfil, eu vou falar para você. Na minha trajetória como cirurgião, eu acho que eu tenho uns 4, 5 casos de pacientes insatisfeitas. Por quê? Bom, isso é muito Por quê? Porque não me ouviram. Porque chegaram com uma roupa tal e eu ofereci para elas a prótese X. No momento que você oferece e a paciente escuta e entrou na internet e viu o tamanho e a vizinha colocou, mas a vizinha tinha outro peito, a internet é outra coisa, e eu ofereci, não, doutor, muito grande. Paciente, uma delas, na hora que ia começar a anestesia, falou: pelo amor de Deus, não faça isso, coloque uma menor.
Hoje, acho que tem aí uns 35 dias, 45 dias, estava conversando com uma paciente minha, falou assim, se eu tivesse ideia quanto significava 425, uma paciente de 1,60 m, ela está já no pequeno. Uma prótese, vamos supor, a maioria das mulheres usasse uma prótese de 350 e chega uma paciente pedindo uma de 750, mas ela quer aquela prótese, ela quer aquele tamanho, é disso que ela gosta. Não. Ela tem certeza disso. Não, porque nesse paciente que estamos falando, há 10 anos atrás a gente ainda, como eu estava fazendo um comentário, sem querer dizer que a gente era peixeiro, mas a gente terminava mutilado, porque o padrão de beleza brasileira era mama pequena. Então mudou nesses últimos Era mama 10 pequena. anos, Então você chegar a uma paciente bonita com 18, 20 anos com um seio perfeito, mas ela achava muito grande. E a gente fazia mamoplastia redutora. Hoje, de cada 10 mamas, você faz 2 redutoras e 8 mamas de aumento. Antigamente, você fazia de cada 10 mamas, você fazia 0,5 de implante. 9,5 era para reduzir. Redução, né? Esse E aí o padrão de beleza era diferente. Era. Então, Isso aconteceu. na década, nos começos do século, a gente colocava prótese 195 e no máximo 255. E ficava maravilhoso. Só que os critérios hoje de beleza é totalmente diferente. Então aí a gente volta naquela questão. Você tem uma mama que tem que ser justa, tem que ser mais próxima. Com uma mama 255, você deixa uma fenda muito larga. Por quê? Porque você vê que as projeções das mamas são quase iguais. A projeção maior é 3.4, 4.3. Então são milímetros. Certo. O que difere muito é o tamanho e a largura da mama. Certo. Mas então houve realmente essa mudança no padrão de beleza da mulher brasileira. Ela realmente está aumentando o tamanho das próteses para se sentir mais atraente. Eu acho que caiu no gosto popular, porque a gente vê nas praias, nas piscinas, nas revistas, em tudo, esse tipo de... Exatamente. De diferença. Por isso que as próteses estão aumentando o tamanho, porém a projeção é muito pequena. Existem 3 tipos de prótese, né? Certo. A prótese perfil baixo, desculpe, 4 próteses, perfil baixo, perfil alto, anatômica e a hiperprojetada, são 4. A hiperprojetada agora porque nasceu. O que é hiperprojetada? É uma base menor e um prolongamento maior. Essa é a diferença. Certo. Mas até agora, que você sempre estava mudando os padrões das próteses, é apenas no diâmetro da prótese. Sim. E hoje, de fato, existe a hiperprojetada, mas são 4 tipos que a gente consegue trabalhar muito bem. Falando em prótese, existem poucos tipos de prótese. A mais segura é o de poliuretano silicone, como que fala? Não, o problema é o seguinte, existe uma identificação, tá, do cirurgião. Eu não condeno quem coloca uma texturizada e quem coloca uma poliuretano. Certo. Eu acredito, apenas eu. Não estou falando que quem coloca uma poliuretano está certo, nem quem está colocando uma texturizada está certo. Mas é provado cientificamente que ela reduz o encapsulamento, as aderências. Você fala que realmente a prótese de poliuretano dá menor índice de contratura capsular, certo, mas é um pouco mais difícil para manipular. Certo. Porque eu acredito que essa prótese, ela gruda no músculo e gruda na glândula mamária. E ela impede que ela fique solta e o paciente possa fazer qualquer tipo de atividade física e, com o passar do tempo, a prótese vai cedendo. Certo. O que acontece com as próteses, dentro da minha experiência, veja bem, dentro da minha experiência, é com as próteses de textura. Elas, em paciente que tem flacidez, com certeza, nem fazendo todos os trabalhos de fortalecimento de coluna, posturais e etc. não melhora. O balanço se acorda com 450 ml, 450 miligramas de cada lado. No final do dia, seu corpo está levando aproximadamente 3, 4 quilos. E esse balanço, com certeza, vai cedendo, e a pele, com o passar do tempo,
ela vai perdendo, né, a quantidade de fibrina, né? Então ele vai perdendo esse tônus e aí ele vai cedendo. Sim. E daqui a 4 ou 10 anos você vai ter que fazer uma mastopexia. Então o senhor indica essa prótese porque o senhor acha que nesse quesito ela é mais... Pela experiência, eu acho que essa poliuretano se adapta melhor e não existe transtornos posturais no paciente. Ok. Então, para uma pessoa que está querendo fazer uma cirurgia, são levadas todas essas considerações, procura um bom cirurgião, converse, discuta até você sentir segurança para fazer a sua cirurgia. Boa sorte. Doutor Osvaldo, hoje em dia os homens também estão super vaidosos, o metrosexual é uma tendência, também é um conceito que está sendo bem assimilado no mercado de cosméticos para homens, né? E a cirurgia plástica? Quais são as cirurgias que os homens mais procuram aqui no consultório do senhor? Olha, nesses últimos tempos, realmente, a gente sempre falou que o percentual entre cirurgia plástica masculina e feminina, mais ou menos em torno de 30%, isso era mais para poder alavancar mais homens, acredito eu que a própria sociedade fazia. Hoje eu acredito que deve estar em torno de 10 a 12%. Hoje. Por quê? Porque o mercado de trabalho está cobrando mais. Do homem. Do homem. Está cobrando. O empresário, a gente está perdendo muito para vocês. Então vocês se cuidam mais. Então você vê uma paciente, uma pessoa, uma executiva com 60 anos, vai que tem 30. Quer dizer que o homem está se cuidando mais para competir no mercado de trabalho com as mulheres. Para competir e para não continuar perdendo para vocês. Então hoje você vê homens fazendo pálpebra. Isso é muito importante, que chega a ser uma cirurgia de profilaxia, né? Porque atrapalha realmente a visão. Eu acho que atrapalha. Certo. Eu acho que atrapalha o mercado de trabalho. Certo. Outra coisa muito importante, hoje a população de pais são mais velhos que antigamente. Então antigamente você vê o pai que tinha 35 anos e o filho tinha 20. Hoje, o pai tem 40 e o filho tem 2, 3 meses. Então, o que acontece? E nós não queremos ser chamados de vovô, né? Certo. Então, quero ser pai e tudo. Né? Então, quanta gente hoje faz pálpebra, né? Às vezes até pelo próprio convênio, a pálpebra superior, aí vem e faz a pálpebra inferior para tirar as bolsas, certo. Afina a ponta do nariz. A esposa fala que o marido ronca e ele aproveita e já vem, trata o desvio de septo, a hipertrofia de cornetos, né? E já aproveita e refina seu nariz. Dá uma ajeitadinha. Exatamente. Antigamente era muito delicado falar para um homem que ele tinha que corrigir uma orelha de abano ou que o nariz dele estava um pouquinho exatamente. Torto. Então, hoje em dia ele tem essa capacidade de se autoanalisar, olhar no espelho e procurar por si mesmo, ou ainda a grande parte vem porque a mulher falou? Veja bem, as academias são as maiores precursoras disso, né? Certo. Tem hoje academia mais 40, academia mais 50, verdade, né? Então, tudo isso leva para a pessoa. E às vezes o personal trainer, né? Ele fala assim, olha, estamos trabalhando, mas essa gordura que está incomodando para sua gravata, essa gordura que está incomodando para suas calças, seu paletó, vai bem uma lipo, né? A lipoaspiração no homem ela é mais feita na barriga e nos flancos? Qual o período de recuperação dessa cirurgia? Essa cirurgia é super tranquila. Essa cirurgia com 24 horas você está trabalhando novamente. Certo. E depende se ela for com anestesia local, com peridural, com geral. Em 24 horas você está trabalhando novamente. Usa aquela malhinha 40 dias. Aquela malha 40 dias, né? Certo. E veja bem, ó, não adianta colocar faixa. Sim. A faixa, a única coisa que ele faz é diminuir a capacidade pulmonar, porque você fecha as vísceras e a gordura que está na cavidade abdominal tem que ir para algum lugar. Como o pulmão é um gel,
Ele sobe e o paciente fica roxo. Asfixia. Você vê no mercado hoje vendendo faixa que a paciente tem gordura sobre as laterais, colocou a faixa e já aparece. Só que essa gordura vai para algum lugar. Agora, uma lipo, com as técnicas anestésicas agora que são muito seguras, né? Você já não tem esse negócio de o fígado comprometido, o cérebro comprometido pelo excesso de anestésico, que cai o cabelo. Não existe nada disso. Porque tem um fator que todo mundo fala que o homem é mais sensível, é mais medroso e tudo mais. Mas ele também se informa melhor. Com certeza, uma picadinha na mão, dorme, quando acordou já perdeu 10, 20 centímetros. Olha que felicidade. Aí é só recuperar e boa, acabou. Então aí hoje você vê o médico, o cirurgião plástico operar mais homens. De final de semana. Faz um sábado, segunda-feira está trabalhando. Doutor Osvaldo, uma coisa também que o pessoal está usando bastante, eu não sei se o senhor também faz esse tipo de procedimento, é a lipoescultura. Então, o médico faz o abdômen do homem e já desenha uns gominhos com a cânula. O senhor pode mostrar uma cânula pra gente, como é feito a lipoaspiração? Essas são cânulas... Antigamente as cânulas eram muito grossas, do tamanho do polegar. Certo. Era 18 milímetros, 20 milímetros de diâmetro. Hoje, as cânulas são extremamente finas e são descartáveis, né? Dependendo do grau, você pega um paciente, e dá uma cânula, por exemplo, uma cânula tão fina, desse aqui você aspira todo o mento do paciente. Papinho? O papinho. Homem também faz cirurgia de papinho? O que mais faz? Olha. Você não usa gravata, a gente usa gravata, incomoda, né? É verdade. Isso daí é uma coisa também que não fica bem, né? Esteticamente falando. Essas cânulas você utiliza e depois ela é jogada fora. São descartáveis. Descartáveis. Né? E o abdômen fica esculpido? Ele sai da mesa de cirurgia com um tanquinho ou ele vai ter que continuar na academia? Não tem milagre, viu? Não, né? Não, você tem que... Você dá formas, mas o paciente aí tem que mudar seus hábitos alimentares. Qual a porcentagem da responsabilidade do cirurgião num abdômen tanquinho? 30%? 70% é alimentação e exercício físico? Ou mais? No máximo 30%. No máximo 30%. O restante é boa alimentação. Não adianta você querer comer, beber tudo que você gosta e achar que é o cirurgião. E tem outro detalhe, né? Ainda quero aprender um pouco a cirurgia plástica, quando o paciente fala assim, amanhã eu volto com o meu cirurgião, ele faz mais uma. Na primeira, você tira gordura e pouco sangue. E na segunda, você tira menos gordura e um pouquinho mais de sangue. Na terceira, sai mais sangue que gordura. E na quarta, sai só sangue. Porque a fibrose não permite que você tire mais nada, então você tira só gordura. Aí tem a amiga que fala para a comadre, compadre que cirurgião plástico todo ano, não acontece não. Não pode banalizar também. Não pode. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar tudo. Certo. Você compra um terno Giorgio Armani, você não pode sair usando todo dia, porque ele vai acabar. Aquela barriguinha de chope também não combina com o Armani, né? Vamos combinar. Então você tem que... Tudo tem que maneirar, né? Agora, o engraçado é que na maioria dos homens as gorduras são viscerais ou elas são mais superficiais? Aquela barriga dura, estufada. Mais visceral, né? E que tipo de procedimento tem que ser feito nesse caso? Aí o máximo que você pode fazer é realmente uma lipo de flancos. Certo. E aí é dieta mesmo e exercício. Malhação. E essa gordura é muito perigosa, né? Essa gordura os colegas cardiologistas falam que são o tipo de gordura que mais mata, né? Que mais infarta. Quer dizer então que o abdômen inflado perigoso é aquele que é durinho? Exatamente. E aquele que é molinho, que balança, é o mais saudável? Mais saudável porque você tem mais gordura, né? Tem mais gordura. Certo. E aquele que a gente chama embatraco, aquele que é estufado. Certo, tipo o Ronaldinho. É só vísceras mesmo que tem lá dentro e gordura de pípilo. Existe uma técnica cirúrgica, não nossa, né? Mas, lógico, para a gente ser cirurgião plástico, nós temos que fazer primeiro 2 anos de cirurgia geral para poder entrar na cirurgia plástica. Mas, veja bem, eu estou há 30 anos na cirurgia plástica, eu não vou ter coragem de tirar uma vesícula, tirar uma hérnia. Às vezes, quando você chama seus pares, seus colegas, né? Mas existe
umas técnicas experimentais agora que você entra e tira parte do epíplon. Que seria epíplon? Epíplon é a gordura que se acumula entre as vísceras. Nossa. Tá? Então, tira parte disso. Mas existem outras técnicas agora, né? Tem o Faustão que fez uma técnica diferente, que você diminui parte do intestino, né? Certo. Tá? Aí o processamento diminui também, a absorção. Uma absorção menor e, consequentemente melhora os índices de açúcar, os índices de colesterol. Mas mesmo assim, veja bem, com as nossas cirurgias, com as cirurgias de lipo, ok? Também você melhora muito os níveis de colesterol, melhora muito a pressão arterial, melhora muito a glicemia, ou sangue, ou açúcar no sangue. Por quê? Porque no momento que você tira parte da gordura, você está tirando o excesso de demanda que você tem em cima do pâncreas. Certo. O retorno venoso, o retorno arterial fica menos comprometido porque você tirou volume de gordura. Então, tudo isso facilita, não só como a parte que a gente fala estética, e sim como a parte orgânica e funcional também. Tá. Então, quer dizer, fica aí a dica, Dr. Oswaldo Valejo Pérez está nos dizendo que não adianta você se entregar uma cirurgia plástica se você não se cuidar, não se alimentar adequadamente, não praticar atividade física, não se policiar a mesa. Então, não adianta fazer uma lipo, 2 lipo, 3 lipo, se você não mudar aqui, ó, dentro da sua cabecinha o que é bom para você, o que não é. Dê uma avaliada em como você se alimenta, como você descansa, como você se exercita, e aí sim você procura o cirurgião plástico para complementar o seu estilo de vida. Lembrando sempre que a qualidade de vida depende primeiramente de você e em segundo lugar de fatores externos e de outras pessoas. Dr. Oswaldo, muito obrigada, é um prazer conversar com o senhor, muito esclarecedora a nossa conversa, e sempre que possível voltarei aqui para a gente conversar de novo, bater outro papinho. Opa, será um grande prazer, e como você bem disse, antes de tomar uma decisão de fazer uma cirurgia plástica, avalie bem o caso e veja se amerita. Cirurgia plástica é para todo mundo, mas não é para todo mundo. Tá ok. Muito obrigada, doutora. Obrigado a você. Na internet você encontra o nosso endereço. Qualquer dúvida ou sugestão, teremos o maior prazer em atendê-lo. Encaminharemos as suas dúvidas para o Dr. Oswaldo e responderemos a todas na medida do possível. Um beijo, muito obrigada. Tchau.